Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Você já ouviu falar sobre o arcanjo Miguel? Esse arcanjo, ele aparece em vários textos na Bíblia, mostrando ali ele defendendo o povo de Deus, ele lutando contra os anjos lá no céu e expulsando Satanás, e também mostra ele contendendo contra o próprio Satanás a respeito do corpo de Moisés. E o primeiro texto falando sobre esse anjo, ele se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Então mostra nesse texto o anjo ou o arcanjo Miguel contendendo contra Lúcifer ali no céu e os seus anjos, e ali o precipitando, expulsando ele do céu. Mas quem é esse arcanjo? Esse arcanjo que tem esse poder, que tem essa voz de autoridade, que ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, fala sobre esse arcanjo também, ao ressoar da última trombeta e a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E quem é esse arcanjo que ali em Judas 9 contende com Satanás a respeito do corpo de Moisés? No estudo de hoje iremos aprender quem é esse arcanjo. Vamos ver que autoridade é essa e da onde veio essa autoridade para ele fazer tal coisa. Peço para que quem não é inscrito no canal se inscreva, deixe o seu like e também ative o sininho das notificações para que você não perca nada. E vamos ao estudo. Fique até o final que você será bastante edificado e você irá aprender mais sobre esse arcanjo e quem ele é. Como a gente já leu em Apocalipse 12, versículo 7, o arcanjo Miguel ali ele batalhou, ele lutou contra Satanás e os seus anjos. Mas para que a gente possa ter um maior entendimento, para realmente saber quem é esse arcanjo, a gente deverá ler o livro de Daniel. Ali em Daniel teve várias visões sobre o Messias. E em Daniel, capítulo 8, versículo 25, ali o próprio Satanás, ele pelejará contra o povo de Deus. Ele irá pelejar contra o Rei dos Reis, contra o príncipe. Esse príncipe, em Daniel 9, versículo 25 e 26, mostra que esse príncipe é o Messias, é Jesus. E diz que esse príncipe, esse ungido, ele faria aliança com muitos. E na última semana ele seria morto, ele seria sacrificado para salvar o seu povo. E essa profecia, essa visão que Daniel teve, tudo apontava para o Messias, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na derradeira semana ele fez aliança com seus discípulos. Ali ele lavou os pés de seus discípulos, fez a Santa Ceia. E na sexta-feira ele foi morto, ele foi crucificado. E ali vencendo, derrubando todas as potestades de Satanás e nos dando o direito novamente de sermos livres. Mas esse ungido, esse príncipe que aparece em Daniel, também se enquadra com o mesmo texto que Jesus leu em Lucas, capítulo 4, versículo 17 e 18, que diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, esse texto aqui, Jesus ele pegou esse livro do profeta Isaías e leu essa profecia como ele mesmo sendo ungido, ele sendo o príncipe, ele sendo o Messias, que estava profetizado que ele iria vir para libertar o seu povo. E no livro de Daniel mostra muito falando sobre esse príncipe, sobre esse ungido. E esse príncipe dos príncipes, a gente também encontra falando sobre o arcanjo Miguel. Peço que continue no vídeo para que a gente tenha uma melhor compreensão de quem é esse arcanjo. Mas já está dando para entender que esse arcanjo tem alguma coisa a ver
com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós continuarmos examinando as Escrituras, ali em Atos 5:31, iremos encontrar Deus exaltando Jesus como príncipe e salvador. Atos 5:31 diz assim: Deus, com sua destra, o elevou ao príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então a gente vê aqui Deus exaltando Jesus como príncipe e salvador do povo de Israel. Meus amigos, o arcanjo é Jesus. Mas a gente chegou agora no ponto crucial, onde vamos ter uma melhor compreensão de que Jesus é o arcanjo Miguel. Sei que vocês podem estar pensando que eu estou ficando louco e que estou fazendo comparações precipitadas, mas esses textos que irei compartilhar com vocês agora irá mostrar claramente que Jesus é esse arcanjo. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9, a gente vê ali João se prostrando e adorando ao anjo. E diz assim no versículo 8: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. 7, do versículo 30 ao 32, ali mostra Deus tendo uma conversa com Moisés. E o texto em Atos 7, versículo 30 ao 32, diz assim: E completados 40 anos, apareceu o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e se aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava-lhe olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as placas dos teus pés, porque o lugar em que estás, essa terra é santa. Então, meus amigos, a gente vê esse texto aqui, Moisés tendo um encontro com um anjo, o anjo do Senhor. E esse anjo apareceu na forma de uma sarça. Se a gente examinar o livro de Êxodo, a gente vê ali quando Deus se apresentou para Moisés, ele se apresentou numa sarça. Então, Deus apareceu para Moisés na forma de um anjo. Por que Deus apareceu nessa forma para Moisés? Porque a Bíblia mostra que ninguém viu a face de Deus, e aquele que vê morrerá com a sua glória. Até o próprio Moisés, certo dia, pediu para ver a sua glória, mas Deus permitiu que Moisés visse só as suas costas, como Deus realmente era. Então, o anjo que apareceu aqui para Moisés, ele se declarou dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E a Bíblia diz que Moisés, todo trêmulo, não ousava lhe olhar. E o anjo disse a Moisés que tirasse as sandálias de seus pés, porque aquele lugar era santo. E também esse próprio anjo é o próprio Deus. Se você for olhar ali também, quando diz que Jacó lutou com o anjo pedindo a bênção, você vê que esse anjo que lutou com Jacó não era um anjo simples, esse anjo era Deus. Porque qual é o anjo que abençoa as pessoas? Qual é o anjo que muda o nome, igual mudou o nome de Jacó para Israel? E Jacó disse que ele mesmo falou que lutou com Deus. O próprio Jacó declarou isso, que lutou com Deus. Então a gente vê aqui Deus aparecendo várias vezes em sua forma como um anjo, aparecendo para as pessoas. E nesse texto a gente já vê um anjo recebendo adoração. Mas esse anjo, como eu te falei, não é um anjo qualquer. Esse anjo era Jesus, ou o nosso Deus. Outro texto bastante interessante que irá abrir mais ainda a nossa mente e nos dar a certeza de que Jesus, ele é o arcanjo Miguel. Ele se encontra no livro de Josué,
capítulo 5, no versículo 14 e 15, que diz assim: E disse ele: Não mais venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o rosto na terra e adorou, e disse-lhe: Que diz o meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, no versículo 13 diz que Josué levantou seus olhos e viu um homem com a espada nua, ou seja, com a espada desembainhada em suas mãos. E Josué fez uma pergunta a ele, se ele era inimigo ou ele era dos deles, do povo dele. E o anjo disse que ele não vinha mais como um príncipe do exército do Senhor, ou seja, ele veio como o próprio Deus. Se você prestar atenção, aqui está falando como um príncipe. Quem é esse príncipe? É o mesmo príncipe lá de Daniel, que a gente viu nos textos atrás. E Josué ali prostrou-lhe e adorou, e disse para o anjo: Diz, Senhor, o que tu quer do teu servo. Então, do mesmo jeito que o nosso Deus e o anjo lá que falou com Moisés, ele disse a Josué: Tira as sandálias, tira os teus sapatos, porque essa terra aqui é santa, esse lugar que você está na presença do seu próprio Deus. Então, meus amigos, a gente vê anjo recebendo adoração, mas será que esse anjo realmente é um anjo? Ou é o nosso Deus que se personifica num anjo para se aproximar mais de nós, para termos mais intimidade com Ele, ou seja, para guerrear por nós? Nesse vídeo quero deixar para vocês bem claro que a intenção não é mostrar que Jesus é um anjo, porque Ele não é um anjo, mas quando Ele sai para batalhar, quando Ele sai para guerrear, Ele usa esse nome de Miguel, ou Arcanjo Miguel, que esse é um nome de poder, um nome de autoridade que Ele tem para guerrear. E se a gente examinar o primeiro texto que a gente leu no começo do estudo do livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, a gente vê uma batalha ali entre anjos. Mas se a gente olhar o conflito desde a criação até o tempo de Jesus, a gente vê que a batalha não é entre criaturas, e sim o Criador contra a criatura. Então aquele arcanjo que estava batalhando, estava ali no céu, era o nosso Senhor Jesus. E ele ali repreendeu Satanás, ele jogou Satanás para a terra. E esse mesmo arcanjo logo irá se levantar para defender o seu povo. E o último texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que vocês tenham melhor ainda uma compreensão sobre que Jesus é esse arcanjo, que ele usa esse nome para defender o seu povo, se encontra no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Louvado seja o nome do Senhor. Concordar e discordar e respeito, pois não será isso que irá trazer a salvação de cada um de nós. Mas quando passamos a conhecer que o nosso Senhor Jesus, Ele batalha por nós, Ele está ao nosso lado guerreando, Ele não só envia anjos para guerrear por nós, mas Ele mesmo se faz presente nos nossos momentos de angústia, de tristeza, de provações. Ele mesmo se faz presente ali. Ele não somente envia anjos, mas Ele está com você. Ele está guerreando por você. Ele não só guerreava no passado, mas hoje também Ele guerreia no futuro. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e que você não se esqueça. Jesus Cristo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima.